Capítulo 1. A pauta. Existem lugares no mundo onde o silêncio pesa, onde o ar parece mais denso, onde a luz do sol não chega com a mesma facilidade. Eu conheci um desses lugares, e eu preferia com toda a minha alma não ter ido. Meu nome é Kira, e na época eu trabalhava como jornalista freelancer para uma plataforma de jornalismo investigativo independente. Cobria histórias que os grandes portais ignoravam. Comunidades ribeirinhas sem saneamento, conflitos fundiários, povos indígenas pressionados pelo garimpo ilegal. Era um trabalho que exigia resistência, tanto física quanto emocional. Eu já havia dormido em barcos, comido peixe assado no chão de terra batida, atravessado rios em canoas que não deveriam carregar mais do que o peso de uma esperança. Mas nada me preparou para o que aconteceu no Amapá, em setembro de 2022. A pauta chegou através de uma fonte anônima, um e-mail sem remetente identificado que dizia apenas: Aldeia do Igarapé Preto, município de Laranjal do Jari. Povo presente há mais de 80 anos. Comunicação interrompida há 3 semanas. Ninguém investiga. A mensagem veio acompanhada de uma foto pixelada tirada de longe que mostrava o que parecia ser um conjunto de casas de palha às margens de um rio estreito, rodeadas pela floresta fechada. Levei 2 dias tentando confirmar a história por outros meios. Liguei para a FUNAI, para a Secretaria de Saúde Indígena, para lideranças do movimento indigenista no Amapá. As respostas foram sempre vagas. A aldeia existia, sim, mas ficava em área de difícil acesso, sem sinal de celular. E a ausência de comunicação não era necessariamente sinal de problema. Era, me disseram, uma comunidade bastante fechada, avessa a contato externo, normal para aquele tipo de povo. Normal. Essa palavra me incomodou desde o início. Porque quando algo é descrito como normal com muita rapidez, sem verificação, sem um olhar mais cuidadoso, quase sempre é porque alguém não quer que você olhe mais de perto. Decidi ir. Avisei a minha editora. Deixei minhas coordenadas com um amigo de confiança. Carreguei minha mochila com equipamento básico, câmera, gravador, kit de primeiros socorros, comida para 4 dias, água potável, repelente e um facão que minha avó me deu e que eu nunca havia precisado usar de verdade. Peguei um voo até Macapá, de lá um ônibus até Laranjal do Jari e de Laranjal do Jari contratei um barqueiro chamado Seu Benedito para me levar pelo Igarapé Preto adentro. Seu Benedito era um homem de uns 60 anos, pele curtida pelo sol, olhos pequenos e espertos. Quando lhe disse o destino, ele ficou quieto por um longo tempo. Remexeu o chapéu de palha nas mãos, olhou para o rio como quem consulta uma entidade invisível, e então disse devagar, como quem escolhe cada palavra: Eu levo a senhora até certo ponto. Depois disso, vai de canoa ou vai a pé pela beira? Porque meu motor não entra lá dentro. Perguntei por quê. Ele apenas respondeu que o igarapé ficava estreito demais para o barco a motor. Mas nos olhos dele havia outra coisa. Uma recusa que não era de ordem prática. Parti na manhã seguinte. Capítulo 2. O rio que afina. A floresta amazônica tem uma qualidade particular. Ela absorve o som. Não é que fique silenciosa, pelo contrário. Há uma camada constante de barulho, pássaros, insetos, o farfalhar das folhas, a água batendo no casco do barco. Mas tudo isso se fecha ao redor de você como um cobertor molhado. E a sensação é de que nenhum som dali chegaria ao mundo de fora. Que você poderia gritar e ninguém além das árvores ouviria. Levamos cerca de 5 horas rio acima, antes de Seu Benedito desligar o motor e indicar uma bifurcação à esquerda, onde o igarapé de fato afunilava de forma dramática. A água ali era escura, quase negra, do tipo que a ciência explica como resultado do acúmulo de matéria orgânica em decomposição no leito. Para os ribeirinhos, essa cor tem outro significado. Rio Preto é rio com dono, ele me disse, amarrando o barco em uma árvore às margens. E o dono não é gente. Deixei minha mochila maior no barco e peguei apenas o essencial na mochila de câmera. Seu Benedito insistiu em me dar um punhado de ervas amarradas com fio de palha. Uma proteção, disse ele, sem explicar contra o quê.
Guardei no bolso sem questionar. A canoa que usei a partir daí era uma casca de madeira estreita deixada às margens como se aguardasse alguém. Isso me pareceu estranho. Uma canoa em bom estado, sem correntes, sem cadeado, simplesmente disponível no meio da floresta. Mas não havia outra forma de avançar e então remei. O trecho percorrido de canoa durou cerca de 40 minutos. A floresta foi fechando progressivamente sobre o igarapé, até que os galhos das duas margens quase se tocavam acima da minha cabeça, formando um túnel vegetal por onde a luz chegava filtrada, esverdeada, como se eu estivesse dentro de um aquário. O barulho dos pássaros foi desaparecendo gradualmente. Os insetos também. Restou apenas o som dos meus remos na água e, de vez em quando, um ploft surdo vindo do fundo do rio, como algo se movendo lá embaixo. Não quero exagerar na descrição do ambiente para parecer que estou criando tensão artificial. Mas preciso que você entenda. Havia algo naquele trecho de rio que alterava a percepção. Não consigo explicar de outra forma. Era como se o espaço entre as coisas ficasse diferente, mais carregado. Como se o ar tivesse mais substância do que deveria ter. Quando avistei a aldeia, parei de remar por um instante. Era exatamente como na foto. Casas de palha distribuídas em meia-lua às margens do igarapé, um pequeno trapiche de madeira escura, uma fogueira no centro que havia queimado mas estava apagada. Roças de mandioca visíveis na beira da floresta. Redes penduradas entre os postes da casa maior. Panelas de barro sobre pedras que ainda tinham cinza embaixo. Tudo no lugar, tudo intacto. E absolutamente nenhuma alma. Capítulo 3. Comida. Ainda quente. Ancorei a canoa no trapiche e fiquei parada por alguns minutos apenas observando. Chamei. Não houve resposta. Chamei de novo, com o nome que constava nos documentos da FUNAI. Comunidade do Igarapé Preto, também conhecida como Aldeia Curupuru. Nada. Entrei na primeira casa com cuidado, empurrando a porta de varas trançadas. O interior era simples e organizado. Uma rede, um baú de madeira, uma prateleira com potes de cerâmica, um crucifixo de madeira na parede junto a um feixe de palha seca que parecia ter função ritual. Sobre uma pedra plana que servia de mesa, havia uma tigela de barro com mingau de mandioca. Passei a mão por fora da tigela. Estava morno. Não fria como ficaria se tivesse sido preparada horas antes. Morna como comida feita há 40 minutos, 1 hora no máximo. Esse detalhe me travou no lugar por um longo momento. Continuei verificando as outras casas. Eram 8 no total, e em todas encontrei o mesmo padrão. Pertences intactos, comida recentemente preparada ou em preparo, sinais de vida imediata. Em uma das casas havia um cesto de palha pela metade, como se alguém estivesse trançando e simplesmente levantou e saiu. Em outra, uma criança havia deixado uma boneca de pano no chão, com o braço estendido, apontando para a porta. Fotografei tudo, gravei tudo. Minha voz no gravador soava estranha para mim mesma, plana demais, controlada demais, como quem tenta não deixar o medo entrar pela boca enquanto fala. Então comecei a perceber as pegadas. No barro úmido entre as casas, havia um número enorme de marcas de pés descalços, adultos, crianças, idosos a julgar pelos diferentes tamanhos. As pegadas convergiam todas para uma mesma direção, para dentro da floresta, para uma abertura entre as árvores que parecia ser uma trilha. Ajoelhei para examinar melhor. As pegadas eram profundas, marcadas com pressa, pisadas sobrepostas, como se muitas pessoas tivessem passado pelo mesmo ponto ao mesmo tempo, ou em sequência muito rápida. Procurei pegadas saindo da floresta, voltando para as casas. Não havia nenhuma. Todas as marcas no chão apontavam para dentro do mato. Nenhuma voltava. Foi a primeira vez que o frio desceu pela minha espinha com vontade de não sair mais. Considerei seguir a trilha imediatamente. A jornalista em mim queria isso. Mas já eram quase 4 da tarde. E na Amazônia isso significa que em menos de 2 horas não haveria luz natural. Entrar numa trilha fechada dentro da floresta à noite, sem conhecer o terreno, sem companhia, seria uma decisão de uma irresponsabilidade que poderia me custar a vida independentemente de qualquer coisa sobrenatural. Decidi passar a noite na aldeia,
e seguir a trilha ao amanhecer. Essa foi a decisão que mudou tudo. Capítulo 4. A noite na aldeia. Escolhi a casa maior para passar a noite, a única com paredes de barro além da palha, o que me dava uma sensação maior de solidez. Comi uma das minhas barras de cereal, bebi água filtrada da minha garrafa e instalei o gravador em modo contínuo antes de deitar na rede. Não consegui dormir, não porque houvesse barulho. Pelo contrário, a floresta amazônica à noite normalmente pulsa de vida. Grilos, sapos, corujas, os sons de mamíferos se movendo na escuridão. Mas ali naquela noite havia um silêncio que não era natural. Era o silêncio de uma floresta que prende a respiração. Por volta da meia-noite comecei a ouvir o primeiro som. Era baixo, vinha de fora, da direção da floresta. Uma espécie de murmúrio coletivo, como vozes humanas todas falando ao mesmo tempo em volume muito baixo, sem que eu conseguisse distinguir palavras. Fiquei absolutamente imóvel na rede, com o coração batendo na garganta. O som durou talvez 2 minutos e depois cessou de forma abrupta. Fiquei esperando. Nada. Peguei a câmera e filmei pela fresta da porta. No visor de gravação noturna, a aldeia aparecia em tons de verde fantasmagórico. O trapiche, a fogueira apagada, as casas vazias. E lá, na borda da floresta, onde ficava a entrada da trilha, havia uma forma escura que não estava lá antes. Imóvel, em pé. Alta demais para ser um animal comum. Fiquei olhando para o visor sem conseguir respirar. A figura não se movia, mas eu tinha certeza de que ela me olhava. Então o som voltou, mais perto dessa vez. E eu pude entender, com um horror que não tem nome adequado na língua portuguesa, que não era um murmúrio indefinido. Eram vozes. Muitas vozes, falando em sobreposição, repetindo a mesma coisa em tupi, em português arcaico, em línguas que eu não reconhecia. E entre todas aquelas vozes, eu reconheci uma, a minha própria. Minha voz que eu nunca havia gravado naquele lugar, que nunca havia emitido aquelas palavras, estava saindo daquela escuridão lá fora, dizendo meu nome, chamando a mim mesma para fora da casa. Apaguei a câmera. Fiquei no escuro. Não mexi um músculo até o amanhecer. Capítulo 5. A trilha. Quando a luz do sol começou a filtrar pelas frestas da palha, eu já estava de pé há horas. Reverei a gravação da câmera. A figura na borda da floresta estava lá, nítida o suficiente para confirmar que não havia sido alucinação. Uma silhueta humanoide de 2 metros ou mais, imóvel, com o que pareciam ser galhos ou chifres projetando da cabeça. Considerei voltar. Mais do que considerei, quase voltei. Mas então pensei nas pessoas dessa aldeia. Se havia alguém vivo naquela floresta, se havia crianças, idosos, gente que precisava de ajuda, ir embora sem tentar nada seria uma covardia que eu não me perdoaria. Entrei na trilha às 6 da manhã, com a câmera ligada e o gravador no bolso. A trilha era larga o suficiente para uma pessoa, aberta há algum tempo a julgar pelos galhos cortados que já tinham crescido de volta parcialmente. A vegetação era densa, mas não impenetrável. A luz chegava em fragmentos. E o chão, aquilo foi o que primeiro me perturbou profundamente. Era completamente sem pegadas. Não havia marcas de pés no barro da trilha. Nenhuma. Como se as dezenas de pessoas que aparentemente haviam caminhado por ali o tinham feito sem tocar o solo. Andei por talvez 40 minutos antes de encontrar o primeiro sinal. Era uma faixa de tecido amarrada num galho à altura dos olhos, do tipo que as comunidades indígenas usam para demarcar pontos importantes de uma trilha. Atrás dela, o chão abria numa pequena clareira, e na clareira havia objetos dispostos em círculo no chão. Potes de cerâmica, feixes de ervas, figuras talhadas em madeira que eu não reconhecia de nenhum contexto cultural que eu houvesse estudado. No centro, uma fogueira apagada, mas com cinza fresca. E ao redor da fogueira, impressas no chão de terra mais firme da clareira, havia marcas, não de pés humanos. Eram marcas de mãos, abertas, pressionadas no barro, dezenas delas, dispostas em espiral ao redor do fogo.
Mãos de adultos, de crianças, todas apontando para dentro, para o centro. Fotografei tudo em silêncio. Então ouvi um galho quebrar atrás de mim. Capítulo 6. Ela. Me virei devagar. Havia uma mulher na entrada da clareira. Indígena, de uns 40 anos, cabelo preto e liso preso atrás, rosto largo de expressão completamente fechada. Usava uma roupa simples, uma saia escura e uma blusa desbotada, e nas mãos carregava um feixe de folhas verdes que eu não soube identificar. Ela me olhava com uma intensidade que não era hostilidade. Era outra coisa, algo mais difícil de nomear. Era como a expressão de quem olha para alguém que chegou tarde demais. Disse meu nome, disse que era jornalista, disse que havia ido investigar o desaparecimento da comunidade. Disse em português e tentei algumas palavras em Nhengatu, que havia aprendido antes da viagem. Ela não respondeu por um longo momento. Depois disse em português claro e sem sotaque marcado: "Você não deveria ter ficado durante a noite." Perguntei quem ela era. Disse que se chamava Teresa e que havia saído da aldeia 3 semanas antes, quando as coisas começaram. Que havia ido até Laranjal do Jari e tentado falar com as autoridades, mas que ninguém havia acreditado nela. Perguntei onde estavam as pessoas da aldeia. Ela olhou para o centro da clareira, para as marcas de mãos no barro, e depois olhou para mim com aqueles olhos que não piscavam na frequência normal. Eles foram chamados, ela disse, um por um, durante 3 noites. A maioria foi voluntariamente. Não foi preciso força, porque ele não usa força no começo. No começo ele usa a voz das pessoas que você ama. Perguntei de quem ela estava falando. Ela disse um nome em tupi que eu não soube reproduzir. Depois traduz. O que anda de costas, o que engole sombras, o que usa a voz dos outros como armadilha. Eu lembrei da minha voz na noite anterior, vindo da escuridão da floresta. Senti o estômago virar. Teresa me disse que a criatura, esse ser sem nome conveniente, habitava aquela parte do igarapé há gerações. Que a comunidade tinha um acordo antigo com ela, um conjunto de rituais e limites que mantinham o equilíbrio. Mas 3 meses antes, madeireiros ilegais haviam penetrado na área e perturbado algo numa parte específica da floresta. Um lugar que a comunidade nunca tocava, uma espécie de território inviolável. Depois disso, o ser começou a se aproximar. Primeiro nas noites, depois nos sonhos, depois nas vozes que as pessoas ouviam chamando seus nomes. E um por um, a aldeia foi. Capítulo 7. O que não se deve ver. Teresa me disse que havia uma forma de encontrar os que foram levados. Que eles não estavam mortos, pelo menos não da forma que entendemos morte. Que estavam num espaço que ela descreveu como o avesso da floresta, um lugar que existe no mesmo espaço físico, mas em outra camada, acessível apenas quando o ser abre a passagem. Disse que a criatura abria essa passagem nas noites sem lua, e que naquela noite a lua seria nova. Perguntei o que era preciso para entrar e sair desse lugar com as pessoas. Ela hesitou. Depois disse que havia 2 condições. A primeira era não responder quando ouvisse seu próprio nome. Que se você respondesse mesmo por instinto, mesmo num sussurro, a criatura sabia que você estava lá e fechava a passagem atrás de você. A segunda condição era não olhar diretamente para o ser. Não por cegueira, ela disse, mas porque olhar diretamente era uma forma de reconhecimento, e se ele soubesse que você o reconhecia, ele usaria sua voz também. Perguntei como ela sabia tudo isso. Ela levantou a manga da blusa e me mostrou o antebraço. Havia uma marca, uma queimadura antiga em forma de espiral que ia do pulso até o cotovelo. Ela disse que havia visto o ser quando criança. Havia olhado diretamente para ele por acidente. Que por 3 anos depois disso havia ouvido sua própria voz em lugares onde não estava, chamando seu pai, chamando sua mãe, levando-os para longe. Que havia perdido toda a família dessa forma, que aprendeu a não olhar de novo. Ficamos na clareira por horas, enquanto Teresa me explicava os rituais de proteção, os cantos que mantinham a criatura afastada durante o dia, os sinais que indicavam quando a passagem estava se abrindo. Ela tinha um conhecimento que era ao mesmo tempo indígena e algo mais antigo, algo que eu não soube classificar em nenhuma categoria que já havia estudado. Quando o sol começou a baixar,
Ela olhou para mim com aquela expressão de quem diz mais do que as palavras permitem e disse: "Você pode ir embora agora. Seu barqueiro está esperando. Você tem suas gravações, suas fotos. Você pode contar essa história." Fiz uma pausa antes de responder. "Ou eu posso ficar e ajudar." Ela ficou quieta por um longo tempo. Depois disse, quase para si mesma: "Eu sabia que você ia dizer isso. Foi por isso que vim." Capítulo 8. A passagem. Passamos a tarde nos preparando. Teresa tinha consigo ervas e pigmentos que havia trazido de Laranjal do Jari, materiais para refazer os rituais de proteção que haviam sido desfeitos quando a aldeia foi esvaziada. Ela pintou meu rosto e meus braços com genipapo em padrões que eu não tentei decifrar. Só segui as instruções de ficar quieta. Me ensinou os 2 cantos que eu precisaria saber. Um para me manter invisível à percepção do ser, outro para chamar os que estavam perdidos de volta. Treinou comigo por horas, corrigindo minha pronúncia com uma paciência que contrastava com a urgência que eu percebia em seus olhos. Quando a escuridão caiu, a floresta ficou novamente em silêncio absoluto. Teresa acendeu uma vela de cera negra no centro da clareira e começou a cantar em voz baixa. O canto era monótono, repetitivo, construído em camadas. Ela dizia uma frase e depois adicionava outra por cima sem parar a primeira, como se sua voz fosse capaz de se multiplicar. Depois de um tempo que não soube medir, o ar dentro da clareira começou a mudar. A melhor forma que tenho de descrever é dizer que ficou mais espesso, como se a escuridão tivesse adquirido peso. A chama da vela não oscilou, ficou absolutamente vertical, mas a luz que ela emitia pareceu encolher, como se algo ao redor estivesse absorvendo-a. E então eu ouvi a voz do meu pai, morto há 6 anos, chamando meu nome do meio das árvores. Levei a mão à boca para não responder. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir, porque a voz era perfeita. O sotaque dele, a forma específica como ele pronunciava meu nome quando estava preocupado, um detalhe que nenhum ser exterior poderia saber. E mesmo sabendo, mesmo tendo sido avisada, cada fibra do meu corpo queria responder. Teresa me olhou e fez um sinal com a mão. Não. Fechei os olhos. Segurei o choro. Continuei cantando. A passagem se abriu com um som que não era som. Era mais uma mudança de pressão no ar, como quando você mergulha e seus ouvidos equilibram a diferença. A floresta à nossa frente ficou diferente. As árvores continuavam lá, mas pareciam estar sendo vistas através de uma camada de água, distorcidas, e atrás delas havia uma luz que não vinha do céu. Entramos. Capítulo 9. O avesso da floresta. Não existe metáfora adequada para o que havia do outro lado. Era a mesma floresta, reconhecível na estrutura, as mesmas árvores nos mesmos lugares aproximados. Mas a luz vinha de baixo, do chão, uma luminescência branca e fria como bioluminescência de organismos marinhos, e o céu acima era negro sem estrelas. O ar tinha um cheiro que só consigo descrever como ausência de cheiro. Como quando você perde o olfato durante uma gripe e só percebe quando tenta sentir alguma coisa. As pessoas estavam distribuídas pela floresta invertida em grupos, sentadas ou em pé, com os olhos abertos mas sem expressão. Não estavam inconscientes, porque quando Teresa começou a cantar o segundo canto, o de chamado, alguns viraram a cabeça na direção dela. Mas se moviam como quem está dentro de um sonho profundo, lentos, desorientados. Havia crianças entre eles. Ver as crianças foi a parte mais difícil. Começamos a guiá-los para a passagem que ainda estava aberta atrás de nós. Teresa à frente cantando sem parar, e eu atrás, mantendo a fila, apoiando os que tropeçavam. Eram 43 pessoas. Contei enquanto passavam. Foi quando percebi que o canto de Teresa estava mudando. Primeiro pensei que era a variação intencional do ritual, mas depois percebi que não era ela quem estava mudando o canto. Era o canto que estava sendo mudado de fora, como alguém interferindo numa transmissão de rádio, introduzindo notas erradas, dissonâncias, uma segunda voz se sobrepondo à dela.
E então a voz de Teresa parou de ser a voz de Teresa. Olhei para ela. Ela estava parada, de costas para mim, os ombros numa posição que não era a posição natural de um ser humano. O pescoço girado num ângulo que não deveria ser possível. E quando ela se virou, eu vi, por uma fração de segundo, que os olhos não eram dela. Fechei os meus imediatamente. Ela havia sido tomada. Capítulo 10. Não olhe. Não responda. Fiquei parada com os olhos fechados no meio daquele lugar impossível com 43 pessoas ao meu redor e a coisa que havia assumido o corpo de Teresa à minha frente. Ouvi a voz dela ou a cópia dela dizendo meu nome. Uma vez, duas. A terceira vez com um tremor emocional que imitava perfeito o desespero humano. Não respondi. Então ouvi outra coisa. Os passos. Não eram passos humanos. Eram muitos e rítmicos como um inseto, e vinham de todos os lados ao mesmo tempo. E junto com os passos, as vozes. Todas as vozes de todos que eu havia amado na vida, falando ao mesmo tempo, um coro que a mente não consegue processar sem começar a se desfazer. Comecei a cantar. O primeiro canto, o de proteção, com os olhos fechados, em voz alta. Errei a pronúncia várias vezes. Não importou. Continuei. Senti as 43 pessoas ao meu redor começando a repetir depois de mim. Primeiro uma voz, depois outra. Um coro crescente de pessoas que não sabiam por que cantavam, mas que a memória do corpo havia guardado aquilo de algum lugar. E eu comecei a andar para trás, passo a passo, sem abrir os olhos, guiada apenas pelo som da minha própria voz refletida nas árvores e na memória de onde estava a passagem. Senti quando o ar mudou. Senti quando a pressão equalizou. Senti o chão de barro úmido da clareira sob os meus pés. Abri os olhos. Estávamos na clareira. Todos os 43. Ao meu redor, adultos e crianças que olhavam para o céu estrelado com a expressão de quem vê luz depois de muito tempo no escuro. A passagem se fechou com o mesmo não som de antes. E Teresa estava no chão, no centro da clareira, de joelhos, com as mãos na terra, respirando fundo como quem emerge de uma água profunda. Quando ela levantou a cabeça, os olhos eram dela. Epílogo. O que ficou? Ficamos naquela clareira até o amanhecer. Teresa e eu distribuímos água e o que tínhamos de comida. As pessoas estavam atordoadas, desorientadas em relação ao tempo. Algumas choravam sem saber exatamente por quê. Nenhuma delas conseguia descrever o que havia acontecido do outro lado com precisão. As memórias se apagavam rapidamente, como sonhos ao acordar, deixando apenas a sensação de um tempo longo e de uma escuridão que não era completamente vazia. Levou 2 dias para que todo mundo chegasse em Laranjal do Jari. Seu Benedito, que havia esperado no barco as noites todas com um rosário na mão e o motor ligado, nos levou de volta em silêncio quase total. Quando avistou os 43, os olhos dele marejaram. O relatório que escrevi foi publicado 6 semanas depois. Cobria o lado que eu conseguia documentar. O desaparecimento, o retorno, as condições precárias da comunidade, a invasão dos madeireiros ilegais que havia perturbado o equilíbrio da área. O lado que não coube no relatório ficou nas gravações que guardo num HD externo num lugar que não vou dizer. Houve investigação sobre os madeireiros. Houve algum resultado, não o suficiente, nunca é o suficiente. A comunidade voltou para a aldeia. Teresa ficou com eles como conselheira espiritual, um papel que antes pertencia à liderança mais velha que havia sido uma das últimas a ser chamada, e que levou mais tempo para se recuperar. Nunca mais voltei ao Igarapé Preto. Não porque tenha medo de ir, embora tenha, mas porque Teresa, na última vez que conversamos, me disse que a criatura havia notado minha voz, que havia tentado copiá-la e não tinha conseguido completamente. Havia algo na minha voz que resistia. Ela não soube explicar o quê. Talvez o fato de que eu seja alguém que usa a voz para contar histórias, para documentar, para dar existência pública a coisas que prefeririam permanecer no escuro. Ela disse: "Ele vai tentar de novo quando você voltar. Melhor que ele não saiba onde você está."
Eu perguntei se ele sabia onde ela estava. Ela respondeu que sim, que sempre havia sabido, mas que eles tinham um acordo novo agora, construído sobre os escombros do antigo. Que enquanto ela respeitasse os limites e ele respeitasse os dela, a aldeia ficaria em paz. Perguntei se ela confiava nesse acordo. Ela ficou quieta por um momento, depois disse: "Eu confio que ele sabe que me custou muito menos medo do que ele esperava. E que se ele quebrar o acordo, eu vou contar para o mundo inteiro onde ele mora." E então ela desligou o telefone, e eu fiquei olhando para a tela por um longo tempo, pensando em vozes que não são de quem parecem ser, em florestas que têm avesso, em acordos antigos que o progresso vai quebrando um por um sem saber o que libera. Pensando que o mundo tem camadas, e que algumas delas ficam melhor fechadas, mas que alguém precisa saber que elas existem. Por isso eu conto essa história. Boa noite.